Meu nome é Gerusa Souza de Oliveira. Eu nasci em 1945, no dia 23 de dezembro, em Rainha Isabel. Rainha Isabel, Pernambuco. Lá eu fiquei até com 8 meses. A minha mãe veio para Palmeira dos Índios. E quando ela chegou em Palmeira, necessitada, separada do meu pai, e uma pessoa, ela foi passando na Feira Livre, e uma pessoa me pediu. E ela disse, não. Quando chegou mais na frente, um dos meus irmãos pediu comida e ela não tinha para dar, nem tinha dinheiro. Aí ela me pegou, entregou meu irmão mais velho e foi levar para o homem que tinha me pedido. Aí o homem ficou comigo. Aí ela disse, mande ele que me mande 3 quilos de farinha. E o homem mandou para alimentar meus irmãos. E aí eu sempre fiquei na casa desse homem e a mulher não me queria porque eu era preta. E fui oferecida a muitas pessoas. Aí chegava um, chegava outro, olhava e dizia, quero não, esta negra, se fosse branca eu queria, mas uma negra dessa eu não quero. Aí fui rejeitada por muitas mulheres. Então teve uma pessoa que ouviu falar que tinha essa menina para dar, um tio meu pai adotivo, né? O irmão do meu pai adotivo. O nome dele, agora no momento eu não estou lembrada mais, né? Faz tanto tempo, eu não lembro. Eu sei que o meu tio foi dizer à minha mãe, que me criou. Aí ela chegou e ele disse, Maria, quer criar uma menina? Tem uma menina ali perto da linha que estão dando, ninguém quer. Você quer? Ela foi. E chegando lá, ela olhou, e também meu estado não estava muito bom, ela até rejeitou. Eu disse, não quero não. Aí nisso, enviado por Deus, né? Aí ela deu os braços, eu dei os braços para ela, no meio de muitas mulheres que estavam me olhando. Aí ela se compadeceu, aí vou levar. Aí a minha mãe me pegou, a que me criou, e me enrolou no pano e levou para casa. Filó foi cuidar de mim. Os meus pais legítimos, né? Euclides. E a minha mãe é Maria. Agora eu não sei de que, não sei. Maria. Manuel Henrique é meus pais que me criaram. E Maria Francisca é minha mãe que me criou. Meu pai também disse, essa menina, para que isso? Para nós criar. E ali ela ficou comigo. Quando meu irmão chegou, disse, mamãe, e o que é isso? É uma menina que me deram, meu filho, vamos criar. Com um mês e pouco apareceu meu pai legítimo, na casa da minha mãe adotiva. Aí me procurando. Aí eu estava bonitinha, arrumada, limpinha. Aí eu vim buscar a menina. Ela disse, eu não dou não. Aí que o estado dessa menina fazia dor. Aí ele disse, como a senhora está gostando da menina, está com cuidado, tudo bem. Aí foi embora, ela ficou comigo. Ela mesmo, minha mãe mesmo me contava, quando eu fui crescendo, ela ia dizendo. Eu ouvi ela falar no parto do outro irmão, e eu ficava curiosa. Eu dizia, mamãe só fala no Zezinho. Como foi? Aí fiquei com aquela ansiedade de saber como foi. Minha filha, você não é minha filha legítima. Você foi adotiva, mas é minha filha. E nisso aí eu quis ficar triste, porque não era mãe dela, não era filha dela legítima. Mas ela me dava muito carinho, muita atenção. Aí me criou até uma certa idade, com 12 anos, aí eu tive que trabalhar. Porque eles eram muito pobres e não podiam me dar aquilo que eu precisava. E aí, tanto eu trabalhava para mim como para ajudar eles. Aí meu pai faleceu, eu morava em Palmeira dos Índios. Aí eu fiquei com ela, a gente tinha uma casa no Igaci. Aí deixei a casa do Igaci e morava em casa alugada, lá em Palmeira. Aí quando ele morreu, a gente vendeu a casa para comprar uma casa em Palmeira, mas o dinheiro não deu para comprar a casa. Aí a gente ficou morando em casa alugada. E eu fiquei com minha mãe, tomando conta da minha mãe. Conheci com 22 anos. Conheci só a minha mãe. Lá trabalhando na casa do seu Gervásio.
Aí um dia de sábado, que elas iam fazer feira lá, saía de Quebrangulo, da Taquara e ia para lá. De vez em quando elas iam. Aí um dia, a irmã do meu pai foi para lá. E eu não sabia. E eu, fazendo as coisas, ela me olhando, me observando. Ela disse, ô menina, eu tô te olhando, tô achando você assim, tão parecida com uma pessoa, com Maria Luísa, assim, muito ativa, você é muito ativa. Porque eu trabalhava, hoje em dia eu não sei mais trabalhar não, mas eu trabalhava. Todo mundo gostava, para a glória de Deus, do meu trabalho. Aí, eu tô achando você tão ativa, quem é a sua família? Eu disse, minha filha, meus pais eu não conheço. E me criei com outros pais. Aí quando eu disse que não conhecia, ela abriu assim os olhos. Eu disse, o que foi? Aí, feita, diga a sua história. Aí eu disse, eita, será que você é filha de Maria Luísa? Aí quem é essa Maria Luísa? Ela disse, é uma cunhada minha. E será que você é filha de Euclides? Euclides era o meu pai. Aí, como é que eu faço levar você lá? Aí, bom, a minha dona menininha vai viajar, vai ficar de férias, vai para São Paulo. E eu vou tirar umas férias. Aí, se você vai para minha casa, aí ensinou e disse como é que ia. Aí eu peguei o trem em Palmeiras e fui para Quebrangulo. Aí de Quebrangulo, fui para casa dela. Aí da casa dela, aí fui para Taquara. E lá eu conheci minha mãe, tinha vontade de conhecer, né? Aí ela estava arrancando toco. Quando chegou na porta dela, aí a gente ficou chamando, ela já veio. Aí ela ficou assim, assombrada. Ia lá, ia cá, e só olhando para mim. Aí ela disse, será que essa menina é minha filha? Aí eu disse, eu não. Eu não sou filha da senhora, não, eu não. Você está tão parecida com uma menina que eu deixei faz muito tempo, lá na Palmeira. Eu não sou filha, aí eu dei as costas. Quando eu dei as costas, ela pegou nas minhas costas. Aí ela me abraçou. Aí disse, você é minha filha. Pronto, aí fui contar a história dela, eu contei a minha e chorou muito. E não é que ela, nesse encontro, teve derrame? Foi, ela teve derrame. Ela ficou muito emocionada. Aí ela teve um derrame. E aí, pronto, aí passei o dia na casa dela, fui para casa dos outros parentes. E foi uma alegria. Foi uma alegria tão grande que ela adoeceu. Foi. Também fiquei ansiosa, mas sempre firme. A vida ensina, olha, a gente passa por tanta coisa, né, nesta vida. E feliz do homem e da mulher que tenha fé em Deus e coragem para vencer. Não é porque a gente é bonzinho, não é Deus que dá força para a gente vencer. Porque eu passei por muita dificuldade, muita coisa. Sempre vencendo. Só um, Zezinho. Era mais velho do que eu, né? Quando eu cheguei, ele já tava trabalhando de sapateiro. Ele é bom comigo. Ficou arengueiro depois de velho, ficou encrenqueiro, né? Conheci o meu irmão mais velho, ele está até doente. O outro é Antônio, já é falecido. E conheci uma irmã por nome de Antônia. Ela mora na Rainha Isabel. Já fui lá conhecer. Né? E a outra, essa não conheci ainda não. Nautide, não conheci ainda não. Mas eles têm muita vontade de me conhecer. Eu sou mais velha do que elas. Mas essa Nautide não é filha da minha mãe, é só filha do pai. Porque meu pai é aquele pai muito perigoso, danadinho, né? A minha mãe estava de resguardo e ele... é. A casa era uma casa pobre, assim, uma casa de taipa, né? Aí ali papai rebocava aquela casa e ficava bonita. Quem via que ficava tudo retinha, quem via era de tijolo. Mas era casa de taipa. Era fogão de lenha. Aí fazia aquelas bocas para botar as panelas. E panela de barro. Porque as pessoas que é pobre, como feijão de manhã, com um pedacinho com peixe, um bacalhau. Hoje bacalhau é mais especial, mas antigamente bacalhau era para pobre. Cuscuz, era ralado, milho ralado, não tinha fuba. O café era café torrado em casa. Mamãe torrava café e pisava no pilão para fazer aquele café. Não coava, não, ia com pó e tudo.
tinha energia não, era candeeiro. E para fazer uma vitamina, uma coisa, era um bolo, era machucado na mão. Aí pegava uma peneira, aí peneirava aquela vitamina para as crianças. A roupa lavava na mão. Tinha lavador, lavava na mão. Ferro de carvão. Temperava aquela carne, com sal, alho e bastante vinagre. Aí deixava ali, depois botava num pau. E botava um pano por cima para mudar mosca, e é assim. Com 12 anos eu comecei a trabalhar em casa de família. Antes eu nem lembro como foi, eu não tive infância. Eu não tive liberdade de nada. Eu muito jovem, muito criança, eu fui trabalhar na casa de família. Eu fui crescendo e para viver, para me manter, tinha que estar na casa de família. Eu fui para a escola, eu só passei 3 meses. Quando eu terminei a cartilha, aliás, a ABC, aí passei para a cartilha. Quando foi para passar para o primeiro ano, aí não tinha condições de comprar uma farda, porque era muito pobre. E aí eu saí da escola. A escola era até em Palmeiras, a escola era 7 de setembro. Aí precisava vestir farda, e eu não podia. Meus pais não podiam me dar uma farda. Então eu pegava a cartilha, eu estudei até a cartilha, né? Tinha a ABC e a cartilha. Aí eu pegava a cartilha e botava debaixo do travesseiro chorando, ansiosa para aprender a ler. Para ir para a escola e não podia, porque não podia comprar uma farda. Levava muito bolo. Ficava com as mãos inchadas. Todo final de semana tinha um negócio de um argumento, né? Aí, para quem sabia aquelas letras, aí eu pegava palmatória. Eu vinha para casa com as mãos inchadas de tanto bolo, eu levava. Aí eu tinha um desgosto tão grande. Aí teve um dia, agora que eu me lembro, teve um dia que eu, com tanta humilhação que eu passava porque eu era preta, aí apareceu a água sanitária. E eu não é que eu queria tomar um banho de água sanitária para ver se ficava branca, porque tão humilhada eu era na escola. E ali eu chorava muito, muito mesmo. Eu dizia, mamãe, eu já estou com vontade até de sair da escola. Por quê, minha filha? Porque eu apanho tudo, ela via minhas mãos inchadas. Aí eu chorava tanto. Aí foi tempo, uma parte achei até bom. Hoje está um tempo bom que as pessoas dá ajuda, mas antigamente era difícil. Aí eu oh meu Deus, aí começava a pedir aos santos e tudo, me ajuda, eu quero aprender. Eu passava assim na rua, ficava lendo, juntando as palavras, as letras. E o Senhor me ensinou, não fui mais para a escola. Escrevo, graças a Deus. Então quando eu cresci mais, fui crescendo, aí fui trabalhar em casa de família, né? A primeira casa que eu trabalhei foi na casa do seu Luiz de Barros, tabelião de Palmeiras dos Índios. E ali chegava aqueles jornais, aquelas coisas, eu pegava aquele jornal e começava lendo, juntando as letras, juntando, e ali, até que hoje eu assino meu nome muito bem, escrevo para a glória de Deus. Eu queria aprender a ler para arranjar um emprego, para ser uma professora, né? Eu queria aprender a ler para ser uma professora, tão bom saber falar bonito, ler aquelas coisas, eu achava bonito. Aí eu passava nas ruas, aí ficava juntando as palavras, 2 palavras, 3, aí isso, casa, tal. Aí comecei a ler. Carta, né? Muita carta, um bilhete, por chamava bilhete. Casa de família, eu fui trabalhar com 12 anos, eu fui para casa do Gervásio, já foi o segundo. O Luiz de Barro também foi meu patrão. Mas o primeiro foi outra pessoa, que eu esqueci agora. Foi a primeira casa que eu trabalhei, na casa dele. Aí eu tinha que torrar café, eu tinha que fazer de tudo. Eu muito pequena, né? E eu fazia o que eu podia fazer, eu fazia. E dava certo, né? Quando dava errado, as mulheres brigavam comigo. E eu me vingava em quê? Chorar. Não dizer que o povo tem, né? Que a gente só aprende quando apanha. Então as mulheres... Teve uma que eu trabalhei até na casa delas, fui babá. E ela disse, qual é o primeiro calçado que você quer calçar, Xerife? Eu disse, o que a senhora quiser me dar, comprar. Ela comprou uma percata vermelho com preto.
E antigamente negros não usava vermelho nem preto, que o povo mangava muito. Aí ela comprou uma percata com vermelho e preto. Mas eu fiquei tão feliz com aquela percata, porque não podia, mas ela comprou por pirraça, né? Que eu calçava. E o vestido, ela dizia, quando eu for comprar para você, eu vou comprar uma percata vermelho com preto e vou comprar um vestido amarelo. Aí eu disse, eita, meu Deus. Aí eu olhava, a gente via muito assim na roça, tinha galo de Campina. Aí disse, vai ser um galo de Campina mesmo. E assim ela fez, ela comprou a percata vermelho com preto. E o vestido foi um vestido amarelo. Mas assim mesmo eu fiquei tão feliz com aquela roupa. Porque o povo gostava muito de humilhar pessoas pobres, jamais da minha cor. Eu fui muito humilhada, graças a Deus por isso. Eu agradeço pelas humilhações que passei. E sempre forte, sempre confiando, não respondia, só dava para chorar. A minha defesa é os meus olhos. Chorava. Chorava muito, eu chorava muito. Eu ficava ouvindo aquelas coisas que às vezes me tratavam mal. Na mesma hora, eu olhando para a pessoa sem responder e a lágrima saindo. Aí, mas eu me mantinha sempre firme. Mas não era eu não, era Deus na minha vida. Ele me sustentava para não dizer desaforo. Nunca disse desaforo a nenhuma patroa minha. Elas diziam o que queria comigo, eu aliei. Me mantinha firme, chorando. E dizia, minha Nossa Senhora, meu padrinho Cícero. É isso que eu dizia. Por quê? Porque eu já tinha um temor de Deus na minha vida. Passei por muitas dificuldades, né? Teve casas de família, porque tem coisa que a gente nem esquece, né? É muita coisa. Que teve uma pessoa que, entre a mão dela e a minha mão, que eu fui entregar a mamadeira, caiu, a mulher olhou assim, onde é que eu tô quando meter a mão na tua cara? Eu baixei a cabeça ali, fiquei ali quietinha, não respondi não. Trabalhei em uma casa de família e ali desapareceu um negócio. Aí a mulher procurou, aí chegou assim, quando foi de tarde, que eu terminei meu serviço, que fui dar bom dia, fui despedir dela do dia. Olha, reze, eu era católica na época, reze para que foi um relógio, assim, para que o relógio apareça. Quer dizer, se não aparecesse, ela ia dizer que tinha sido eu. Aí eu disse, muito bem. Eu não fui dizer assim, a senhora está achando que foi eu que roubei? Não. Fiquei calada. O povo diz, quem cala consente, mas não é não. Tem coisas que a gente tem que ficar lá para deixar Deus agir. Tem pessoa que se precipita com sua própria boca. A gente tem que ouvir. É melhor ouvir do que falar muito e falar besteira. Então eu achava melhor ouvir os desaforos das pessoas que quem trabalha de empregada doméstica passa por muita coisa. Hoje o povo está respeitando mais o povo, mas antigamente quem era preto, quem era era um pouco massacrado. Mas ali eu aprendi a ficar calada, deixar que Deus apareça e eu desaparecesse. Sou muito grata, meu Deus. Quando o papai morreu, aí na outra semana aí eu saí da casa que eu trabalhava, que era a casa do seu Gervásio, Raimundo. Aí eu saí da casa dele, passar uns dias em casa para descansar mais, porque eu corria muito, eu trabalhava muito. E no primeiro dia que eu botei a banca na feira, aí inventei botar uma banca de cafezinho, pão, biscoito. Aí chegou aqueles 2 homens na minha banca. Aí ficou por ali, ficou com o olho em mim, mas eu estava toda de preto, ainda triste com a morte do meu pai, que eu gostava muito dele, né? Aí botei um pano na cabeça, um pano preto, toda de preto. Aí eu não estava nem percebendo nada, né? Ele ficou até de meio-dia. Quando foi no outro sábado, ele veio, os 2. Aí tomaram café, um foi embora e o outro ficou, como que eu casei, né? Aí ficou me observando. E me observou, aí ficou de tardezinha para desarmar a banca. Aí já desarmou a banca comigo. Aí disse, meu Deus, o que esse rapaz quer, meu Deus? Aí desarmou a banca e disse, eu quero ir na sua casa. Eu disse, tudo bem.
Aí, mas não tava, eu estava ainda voando, né? Eu não estava nem sabendo que ele estava interessado em mim. Aí ele foi, que queria ir na minha casa, conhecer a minha mãe. E lá ele falou para namorar, não falou nem para namorar, para casar comigo. Porque já tinha tido boa informação de mim, falou com minha mãe. Aí minha mãe disse, vamos pensar. Depois aí ficou. Mamãe foi quem respondeu por mim. E quando foi no outro sábado, ele disse, já quer preparar a criança. Pronto. Eu sei que foi só 6 meses de namoro e casamento. José Celino de Oliveira. Falou com a mãe, pronto, já deu o consentimento, aí já vamos organizar o casamento. Aí ele já me levou para eu conhecer os pais da família dele, pai adotivo também, José Mirico. E a mãe Maria Laurinda, já morreram. E a família toda, pronto, se apaixonaram por mim, né? Graças a Deus. Aí pronto, aí a gente se formou logo, só foi 6 meses. A gente casou em Palmeiras dos Índios. E foi morar na Serra da Boa Vista, lá com ele. Eu passei uns 2 anos lá em cima, morando na Serra da Boa Vista. Aí depois eu vim aqui para Arapiraca. Aí vim pra gente trabalhar aqui, né? No fumo. Aí da Brasiliana, eu com o tempo, trabalhando, junto com o falecido. Aí comprei uma casinha pequenininha pra gente mesmo. Com pouco tempo que a gente chegou, eu trabalhando, aí aprendi a trabalhar mais o povo, catar a bucha, sem saber, mas me ensinaram, eu aprendi. E ali, com o dinheiro que eu juntei na bucha, comprei uma casinha bem pequenininha. Eu tive meus filhos, tudo foi na Brasiliana, 14. Primeiro foi Genivaldo, Jeane, Maria das Graças, Jorge, Aline, Isabel, Ana, Lucas, Gilson, José Celino. Os que morreram eram Rafael, Maria Gorete, Betânia. Fazia o caldo, as parteiras chegavam, fazia o caldo, tempero, para ficar bem forte, para acelerar a dor, né? Para acelerar. Aí acelerava e ficava naquela agonia, e vai e vem, até que chegava. O primeiro. E os outros foi mais fácil. As parteiras, foi tantas parteiras que eu nem lembro mais. O que eu podia, eu dava. No hospital, foi no hospital de fato, acho que foi quase tudo lá. Eu trabalhava no América, em Portugal. Trabalhava na época era José Alves, que era gerente lá do Amerino, na firma de fumo. Trabalhava lá. Não trabalhava dentro da firma, trabalhava na República dos grandão. Eu era cozinheira, bem tratada e amada e bem cuidada. Era uma casa muito bonita, muito organizada. E assim, de 6 meses vinham os gringos, né? Eles vinham para almoçar. Sempre o José Alves estava aí com a esposa, depois eles foram embora para... Não, ele ficava sempre trabalhando, só ia final de semana para Salvador. E a dona Maria. A gente ficava, eu e mais 3 empregados, cuidando da casa, porque a casa era bem grande. Os empregados era Djalma, era Nena, eu, era a cozinheira da Misericórdia, a cozinheira e Terezinha. Porque às vezes eles não vinham, mas vinha alguém de fora. Vinha o pessoal de Amerino, né? Quando vinha almoçar, aí a gente que tinha que dar assistência. O chefão era ele, mas às vezes vinha pessoas, como o seu Mário, que ele tem o Mário de Portugal, mora em Portugal. O seu Mário vinha com a turma dele, ele vinha de avião. O avião dele pousava por aqui, não sei nem para onde, né? Aí vinha e almoçava lá. E eu ficava sempre na cozinha. Diz eles que gostavam da minha comida. Eu sabia cozinhar. Hoje em dia eu não sei mais cozinhar não, mas eu sabia. Eu cozinhava para a glória de Deus. O que eu fazia, eles gostavam de tudo. Passei lá 10 anos. Muita coisa lá na esteira, muita coisa eu via lá, né? Lá era na firma era coisa diferente, né? Tinha a parte da escolha, das esteiras, de fazer o fato. Isso aí eu não sei, porque eu trabalhava só na República. Eu recebia por mês, trabalhava o dia todo. E quando tinha gente fora, trabalhava até a noite. Também ganhava extra, batia cartão. Aí eu tinha que sair de lá para ir lá para a firma, bater o cartão. A mulher e homem, era muita gente, era.
Ali onde hoje é a Narciso, não tinha aquela rebanceira, não. Ali é tudo plano ali. Eu gosto, parece que baixaram, sei lá, como foi que fizeram. Que ali era a feira livre, era ali. Aí fazia a feira ali, farinha, feijão, ali parece que era a feira de feijão. Feijão, farinha, arroz, tudo ali. Ali aquela feira, botava na cabeça e vinha para casa. Não tinha negócio de transporte, não. Só quem andava de táxi, que era rico. Mas pobre andava de pé, a gente andava de pé. Já tinha muito carro, já na época já tinha muito carro. Era a feira e fazia aquela feira, aí ficava comprando outras coisas que precisasse, comprava na... Não tinha supermercado, não tinha. Chamava mercearia, Cajuza, já morreu. A gente comprava muita coisa, e aí tinha coisa que a gente fazia feira lá. Aí a farinha e o feijão, farinha, carne, a gente comprava na feira. Mas as outras coisas, café, açúcar, comprava na venda, pagava por mês, pagava de 15 em 15, depende do quando saía o salário. Até a manteiga, comprava no papel, botava a manteiga no papel. E teve uma vez que botava no papel de jornal, era assim, aquele jornal, botava comida, enrolava o pão. A roupa comprava feita, da feira, que é a roupa mais barata, né? Aí às vezes eu comprava, quando a mulher era pequena, eu comprava pão, aí eu cortava, costurava na mão, que não podia pagar a costureira. Comprando aquelas bancas, tinha umas toldas também na feira. Tinha menos do que hoje, hoje tem muita tolda, tem roupa até bonita na tolda. Mas antigamente era aquelas roupinhas meio matadas. E eu também tinha uma máquina, ganhei uma máquina, aí eu fazia, aí aprendi a fazer as roupinhas dos meus filhos na máquina, eu fazia. Até a roupa do falecido eu fazia também, camisa eu costurava. E aí eu fiz amizade com o doutor Wellington, aí fui trabalhar. Aí de noite eu trabalhava, passava o dia no Amerino, à noite o doutor Wellington vinha, ficava me esperando na porta do Amerino, no carro. Eu terminava de fazer a comida do povo, aí eu entrava no carro, nem para casa eu ia. Eu já ia para casa do doutor Wellington, lavar roupa de noite. Aí lavava a roupa, quando terminava de lavar aquela roupa, aí a dona Iracema fazia aquelas bolsas de comida para mim. Vinha aquela sacolona. Quando era 12 horas, 1 hora da manhã, eu chegava em casa. O doutor vinha me trazer em casa. Eu saí do Amerino, fiquei no Amerino. Aí o doutor Wellington Lemos Palmeira, ele me chamou para trabalhar na Câmara. Aí eu trabalhei na Câmara, 18 anos. Aí aposentada. Era serviçal. Na época tinha o finado Eronides Monteiro, né? Gente muito boa. Doutor Wellington, que era presidente na época. Presidente meu pai foi quem me colocou lá, né? É uma pessoa maravilhosa, ele é a esposa dele. Eu só tenho que agradecer pela dona Iracema e doutor Wellington e a sua família. E tinha Paulo Leão na época, recebi uma comenda. A comenda Manuel André. Recebi, quem me deu foi o vereador Fernando Rezende, na época. Quem estava era Ricardo Nezinha. Aí depois chegou Rogério, né? Tenho muito carinho por essa família, muito mesmo. Na Câmara, 18 anos. Eu era serviçal. Aí depois recebi o cargo de chefe. Mas era uma chefe, não mandava, eu fazia, junto com minhas companheiras. Quitéria, Luizinha, Olívia, Ivone, todas essas mulheres já morreram. Aí viva só tem Maria Barbosa, Zenaide, Zezé. Parece que era 8 era 9 serviçal. E eu passei um período sendo chefe desse setor. Meu falecido, que era o vigilante. Cláudio Roberto era meu genro. Trabalhava lá. Quando eu cheguei, ele já estava. Ele já estava na Câmara. E ele chegou através de... Ele morava aqui, né? Ele morava aqui, nessa rua. E ele, com a amizade que tinha comigo, aí ele conquistou a minha filha. Quando a minha filha, ele conheceu desde pequena, a Ana. E a Ana teve uma vez que a Ana foi para São Paulo, casou lá, né? Quando ela se separou, a gente aqui. Aí, na época, ele estava viúvo, quando ela veio. E eu também estava viúva. Mas aí a minha amizade com o Cláudio Roberto era tão grande que quando a gente ia trabalhar só ia junto, voltava junto.
Aí tinha muitos cantos que ele gostava de me convidar. Ô, Gel, bora. Aí tinha vez que ele andava até pegado na minha mão. Aí teve vizinho que pensava até que ele era meu namorado. Eu disse, minha gente, ele tem que ser mãe dele. Aí que a gente andava junto e tudo, ele gostava muito de comer aqui e tudo, ele me considerava como uma mãe. E quando ela voltou, separou do marido que voltou, que chegou aqui, aí eles começaram a conversar, pensou que não estavam namorando. Aí aí teve um dia que ele entrou, a vizinha aí, veio tirar uma dúvida, que ela pensava que eu namorava com ele. Aí ela entrou, aí eles estavam os dois juntinhos, abraçados, ele com a mão por cima dela, aí fui na cozinha e tudo, aí voltou. Aí quando chegou bem aqui, ela disse, ô Jesus, eu entrei aqui para tirar uma dúvida. Eu disse, o que foi? Pensava que tu namorava com o Cláudio. Eu disse, não, mulher, Cláudio é meu filho, o nosso amor é amor de filho para mãe, viu? Porque eu tenho muito cuidado com ele, tenho um amor muito grande pelo Cláudio. Tudo família, graças a Deus. Me aposentei por lá, na Sombra, graças a Deus. Ele começou a trabalhar de servente, né? Mas como ele tinha problema de coluna, passava um tempo trabalhando e outros mais parados. Era mais parado do que trabalhando, porque não era doente da coluna. E meu irmão tinha serraria, aí trabalhou um tempo com meu irmão, né? Aí quando ele não aguentou pegar madeira, pegar madeira pesada, aí foi tempo que a gente arranjou uma vaga para ele no Amerino também. Trabalhava eu e ele no Amerino. Aí ele trabalhava dentro da firma e eu trabalhava na República do Rico. Aí nisso, no Amerino, ele adoeceu, começou a vomitar sangue. Ele adoeceu de cistosoma, né? Esse cistosoma que ele, quando era mais novo, ele bebia, né? Bebia muito. Aí ele começou a engordar. E eu comecei a desconfiar daquela gordura dele. Você tá tão gorda, ele disse, tô mesmo. Aí eu disse, essa gordura, eu tô achando ela estranha. Aí você vai fazer o exame. Não, ele não gostava de médico. Você vai sim, vamos fazer o exame. Aí quando foi fazer o exame, aí deu a cistosoma. Aí chegou a ir para São Paulo, que eu tenho um filho em São Paulo, tirou a passagem dele e avião, aí foi. E lá o médico fez o exame, cistosoma, deu a cistosoma. Aí o médico disse a meu filho, ele podia ficar bom, e ao mesmo tempo não podia. Ele ia morrer com que o cistosoma já estava bem avançado, já tinha comido a metade do fígado. Ele pode passar 1 ano ou 2 ou 3, depende do tratamento, ele pode passar 1 ano ou 2 ou 3, depende do tratamento. Mas se não der um bom tratamento, ele vai morrer logo. Aí ele foi, aí meu filho ligou para mim e disse que deu cistosoma. Aí me disse, ele não sabia, né? Que assim, aí eu sempre, Deus me deu a graça, né? E a sabedoria de cuidar bem dele, de dar o remédio. E ajeitar, ele já viveu 5 anos e 10 meses. Aí quando ele morreu aqui nessa casa. Aí eu fiquei viúva, 11 anos. Aí apareceu esse jovem, é Araújo. Meu filho, mexendo na internet e tudo, aí se encontrou com essa menina, minha nora, que mora aqui, né, por enquanto. A casa dele já está pronta, ele está se mudando. Aí se encontrou com ela e através dela, a primeira vez que ele foi a Maceió, né, conheceu ela e os pais dela. Aí ele foi ao almoço lá, e dizendo que era viúvo há não sei quantos anos. Ele não tinha casado porque não tinha encontrado uma pessoa que desse certo. Aí o meu menino chegou e disse, vá se encontrar, vá falar, vai lá em casa para conhecer a minha mãe. Aí ele ligou para mim, a gente conversou por telefone. Aí ele disse, eu posso ir aí para ele conhecer? Pode. Aí ele veio, meu gatinho. E o primeiro dia que ele veio, já falou casamento comigo. Aí eu disse, vamos orar. Vamos orar. Aí ele chegou, aí ele disse, tá certo. Aí a gente passou 3 anos na oração, pedindo a confirmação, né?
Aí Deus confirmou e deu tudo certo, para a glória de Deus. Já vai fazer 13 anos que a gente é casado. Todos concordaram, toda a família dele, tanto a dele como a minha. Eu tenho 9 filhos, todos concordaram, e ele tem, parece que é 8. É 8 filhos, né? Você tem 8. Participei em vários comícios. Aquele tempo era uma coisa até gostosa, viu? Boa era. Mas depois foi uma bagunça. Eles me perdoem, mas tem que dizer, né? Mas é uma coisa boa, a gente ficava ansiosa quando chegava o tempo de eu quero que meu candidato ganhe, eu quero que ele ganhe, a gente tinha aquela ansiedade, né? Aí os vereadores, muitos confiavam naquele voto, que era um voto mesmo certo mesmo, era um voto costumeiro, quando a pessoa gostava de uma pessoa, tinha aquele prazer de dar o meu voto. Eu fui uma pessoa que, quando eu votava, é naquele. Pronto. E é sincero, como o Ricardo sabe disso, que ele aqui na minha casa, eu sou meu filho, eu sinto muito, mas não vou votar em você, porque o meu voto é do doutor Wellington. É isso, tudo bem. Na época ele era vereador. Aí foi o doutor Wellington que me botou na Câmara, foi o doutor Wellington. Aí quando o doutor Wellington deixar de ser vereador, aí eu voto em você. Aqui na minha casa, na minha cozinha, ele está certo. Quando o doutor Wellington deixou, aí meu voto foi de Ricardo Dezinho. Aí ficou aquele voto costumeiro. Aí até uma pessoa disse assim, a senhora quando bota é uma pessoa, porque não voto nem pelo voto, é a amizade, a consideração que a pessoa tem. E eu tenho um amor muito grande pelo Ricardo Nezinho, né? Muito, muito mesmo. Conheci o Nezinho. O Nezinho disse um dia eu fui lá comprar um negócio lá, aí que eu também trabalho com produto, né? Trabalhava com a Avon e a Natura. Eu trabalhava. Hoje eu trabalho só com a Nautilus Life, aquele óleo de massagem. Aí eu fui levar um pedido dele, do seu Nezinho, aí o seu Nezinho disse, dona Geruda, a senhora pode levar tudo que tem aqui na loja, mas tem patrão da senhora que não compra nem uma telha. Porque tem pessoas que não têm um negócio bem bom, né? E graças a Deus eu sempre honrei meus compromissos, graças a Deus, né? E glória a Deus. Dona Paula, conheci, sim, ela já veio aqui, é uma pessoa de ouro, uma pessoa maravilhosa. E quem vê amizade, a primeira amizade que eu tive foi com a Rosa, a irmã de Ricardo. A Rosa, hoje mesmo eu falei com ela, a Rosa do Zé Lesta, foi uma coisa linda ali na Câmara. Gosto muito do Zé Lesta e a Rosa, é uma pessoa maravilhosa. Lourdinha, Lourdinha era uma amiga mesmo, só vendo, né? Brincava muito comigo. Ela brincava, porque ela tem aquele jeito dela, brincava muito comigo. Lourdinha, Eu era católica, né? Aí mudei para evangélica, mas eu mudei depois de muito tempo, com 40 anos, que eu passei pelo evangelho. Aconselhei. Ande certo que tudo dá certo. A cor, isso não importa. Foi Deus que me deu. Antes eu tinha preconceito com a minha cor. Eu pensei até de tomar um banho com água sanitária. Olha que fragilidade. Que pensamento negativo, para ficar branca, porque quando eu ia para a escola, os meninos diziam, ei, todo mundo escureceu. E eu, quando eu tive esse pensamento, eu era muito jovem, muito criança, não foi nem jovem, era criança. Que eu disse, mãe, eu queria ficar branca, porque tanto que os meninos me chamavam de negra. Olha aí, escureceu, o mundo escureceu. Aí eu ficava com aquela vergonha, porque era preta. E eu botava aquilo na cabeça. Mas depois, quando eu conheci a palavra de Deus, que a palavra de Deus é vida. E a palavra de Deus, ela nos renova, nos dá força e sabedoria. Quando eu conheci a palavra de Deus, fui começando a visitar as igrejas católicas, fazendo parte de encontros, fui ouvindo a palavra, aí fui vendo que isso não é certo. Cada um tem que ser como Deus fez, foi Deus que me fez assim. Então tenho que aceitar a bondade de Deus. E aí o Senhor foi tirando aquelas besteiras que eu tinha, foi tirando, e hoje estou feliz porque sou negra, com muita honra e muita fé, e graças a Deus, e
fugindo da aparência do mal e de confiança para Deus e as pessoas que me conheceram, onde eu trabalhei, né? Fui honesta, trabalhei decentemente, nunca andei pegando o que é alheio, nem inventando, mas quando eu ouvia, guardava. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por tudo que eu fui e que sou isso, eu agradeço a Deus. Foi Ele que me fez. A família é uma coisa assim, um complemento da nossa vida. A família faz parte de Deus. A família é coisa, é dom de Deus. Porque nós não podemos construir outra pessoa. Guardar 9 meses um filho na barriga, a gente não tem condições, né? Nós não fazemos, é Deus que faz, é permissão de Deus. E eu louvo a Deus porque Deus me deu essa graça de eu ser mãe 14 vezes, 14 filhos. Todos nasceram normal e vivo tenho 9. 5 estão na glória e 9 estão aqui na terra, né? Todos são homens decentes, mulheres decentes. Não tem nenhum que pegue no que é a lei para a glória de Deus. Todos trabalhando, uns se arrastando, o outro já está melhor de vida. E assim eu só tenho que agradecer ao meu Deus por tudo que Ele fez na minha vida e na vida dos meus familiares. Eu sou grata, muito grata. E pela pessoa que eu sou hoje, eu agradeço a Deus. Eu fiquei emocionada, porque é motivo de alegria. E eu estou aqui com vocês, não é porque eu sou bonitinha nem boazinha, não. É Deus quem faz isso, é Deus. Deus está com vocês. É um orgulho. Meus filhos têm orgulho da mãe que tem. Teve deles, mãe, eu tenho orgulho de ter a senhora como uma mãe, como minha mãe, eu tenho orgulho de ter a senhora. Isso para mim é um presente. É um presente de Deus. Então quem faz isso é Deus. É porque a Jéssica é bonitinha? Não. Mas isso é a honra e a glória, é para Ele, é Deus, é a gente andar na presença de Deus e fazer a vontade. Eu não faço a vontade dele, eu luto para fazer a vontade de Deus e a obediência a meu Deus. Eu sou grata por tudo. Eu quero que meus filhos continuem sendo obedientes primeiramente a Deus. Porque quando a pessoa obedece a Deus, anda na presença do Senhor, a gente só tem coisa boa. Eu não estudei, porque não tive a capacidade de estudar. Meus pais eram muito pobres e não tinha quis estudar, mas não pude. O estudo é para uma coisa, um futuro, para ser uma professora, que eu podia ser hoje uma professora, ter um trabalho melhor, mas graças à bondade de Deus, que Deus me deu um emprego bom na Câmara. Agradeço a Deus e o doutor Wellington, porque me colocou na Câmara. E ali eu ganhava mais do que um professor. Eu cheguei a ganhar 3 salários na Câmara, porque tinha um salário, tempo integral e mais outras gratificações que eles me deram. Com pouco tempo que cheguei, ele me gratificou. E isso só tenho que agradecer a Deus e ao doutor Wellington. Sou muito grata a ele e a esposa dele. Eu devo muito a eles, Relevar as coisas, não botar nada a sério, Perdoar, amar. Não tem coisa melhor do que o amor. O amor não é o amor de homem e mulher, não. É o amor de Deus. Quando a gente tem o amor de Deus dentro de nós, a gente sabe perdoar, a gente sabe amar, sabe entender as pessoas. Elas vêm grossas, a gente dá palavras doces, palavras adocicadas, passa a mão por cima. Tem coisa que a gente tem que também ser dura, mas tem coisa que a gente tem que saber. Eu criei meus filhos, na pequena educação que Deus me deu. Graças a Deus todos estão, agradecer a Deus a mãe que tem, todos eles, porque eu nem fui aquela mãe tão abestalhada, mas também não fui aquela mãe grossa. Eu tive ordem. O pai morreu e eu fiquei sustentando, a barreira, respeitando o meu nome, e primeiramente o nome de Deus, que a minha casa tivesse respeito. Edja, a menina que trabalha com ele, ela disse, ele vai lá na sua casa. Aí, vamos ver se ele vai mesmo. Ele disse que vinha e veio, Que eu tinha um negócio com ele, para uma pessoa. Aí ele disse, nós já levamos sua casa.
Ele vem nada, que eu tinha ido lá. Aí ele não pôde atender lá. Aí ele disse, vem aqui, vou esperar que ele venha. Eu não pensei que não estava lá dentro, aí a meu esposo disse, olha, vem cá, tá aí, ele já estava chegando na cozinha. Aí disse, olha, vem mesmo, bichinho. Aí veio, sentou aqui, a gente conversou. Aí ele chegou e disse, olha, o menino vem aqui para gravar. Eu disse, tá bom. Ele ligou para mim, aquele rapaz de ontem, ele ligou, disse, olha, dona Gelida, qual é o dia melhor para a senhora receber a gente? Eu disse, que a semana. Aí segunda-feira, então segunda-feira eu vou, e quando for na terça, os meninos, os repórteres vão, segunda-feira, terça-feira. Aí está bom, tá certo. Vou receber, não vou sair para canto nenhum, vou esperar as bênçãos chegar. Estamos aqui, graças a Deus. A gente tem feito essa entrevista maravilhosa, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado. Eu não mereço, mas agradeço, né? Pela confiança que vocês tiveram e a paciência de me ouvir eu falar pro quê, pro vi, pro modo. Não tenho estudo, meu estudo não tive estudo, mas tenho a graça de Deus na minha vida, né? Eu achei maravilhoso. Eu digo que isso é um presente de Deus, para eu esclarecer o que eu sinto, o que eu sou, né? A mulher que fui, né? A mulher que trabalhei cansavelmente nas casas de família, honestamente, com dignidade, com honra, né? Que eu era empregada doméstica, eu digo para todas as domésticas que vale a pena andar em sinceridade, não roubar, não mentir, ser sincera, né? Ter a capacidade de um dia contar isso, passar isso para nossos filhos. Eu vou completar 80 anos. Arapiraca para mim foi muito maravilhoso, foi muito bom. Foi um lugar abençoado por Deus. Foi aqui onde eu consegui. Tive todos os meus filhos. Perdi um esposo. Não perdi não, que está com Deus, né? Ele morreu salvo na pessoa bendita de Jesus. E Deus me deu outro esposo, para a glória de Deus. E estou feliz. É alegria. E eu tenho muito motivo de agradecer a Deus pelas maravilhas, pelas bênçãos, pela confiança que Deus tem me dado dentro da sociedade. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e de me entenderem, de eu falar pro quê, pro vi, pro modo. Graças a Deus, né? E para todos vocês, um bom dia e muito obrigada e muito obrigado. Amém? Tchau! Beijo!